Continuando o assunto do último vídeo, essa segunda parte agora eu vou refazer todo o processamento, só que utilizando o programa GeoOffice Topograph. Como eu disse antes, ele é bem similar ao DataGeosys Office. No caso, esse aqui é uma versão demo, mas ela vai atender o que vai ser abordado aqui. Então, eu vou aqui no botão de continuar. Só para poder relembrar os dados, a caderneta de campo e as coordenadas, elas vão ser inseridas, né, num projeto que eu vou criar aqui agora. Então, você vai vir aqui em criar projeto. Você coloca o nome do projeto. Eu vou colocar aqui levantamento DG. Aqui é onde você vai salvar ele. Então, eu deixei aquela pasta lá organizada para deixar separado tudo certinho. Então, está aqui na área de trabalho, levantamento DG. Vou vir aqui no GeoOffice. Selecionar a pasta. Peço para poder avançar. Aqui, caso você tenha as informações do cliente, né? Quando você estiver fazendo um serviço, você já tem esses dados, você já pode inserir. Também os dados técnicos, a mesma coisa. Concluir, tá? Beleza. Agora eu vou inserir a caderneta de campo, aquele arquivo TXT. Eu vou vir aqui em arquivo, vou vir em importar, tá? Eu vou buscar e ele está aqui, ó, formato de arquivo de texto. Clico aqui, peço para poder abrir. Vocês podem ver que também não está configurado as colunas de acordo com o que está no arquivo, então eu peço para poder voltar. E agora é só ir inserindo, no caso, a primeira linha, a primeira coluna é ré, estação, a seguinte, ponto visado, descrição, o ângulo horizontal, depois o ângulo vertical, aí a gente tem a distância inclinada, aqui a altura do aparelho e a altura do prisma. A mesma ideia aqui, você tem que verificar se está como tabulação, o separador, né? As outras informações aqui, grau, minuto, segundo, tá certinho. Não precisa mexer mais em nada, tá? Então, ok. Nome da caderneta, vou colocar aqui, levantamento. Ok. Criou aqui. Quando você insere no GeoOffice um arquivo via TXT, ele sempre vai criar uma linha adicional aqui, que no caso é essa amarela aqui, que você vai ter que excluir para cada nova estação. Então, basicamente, você vai ter que clicar aqui, você vai pedir para poder excluir. Sim. Depois, na próxima estação vai acontecer a mesma coisa. Clico aqui, excluir sim. Depois, a mesma coisa aqui. Tá? Aqui também é a última. Tá? E agora o que vai ser feito? Agora eu preciso dizer, né, que essa minha linha é a linha de ré e essa de baixo é a linha de vante. Começando aqui de cima. Tá? O que vai acontecer aqui? É bem parecido. Então tem que dizer que o meu E0 é minha ré, porque eu tenho as coordenadas desse ponto, que é a minha orientação fora. Depois o E2, que é a minha vante. Tá? Na próxima estação, faço a mesma coisa. Aqui vai ser minha ré e aqui vai ser a minha vante. Tá? Na terceira estação vai acontecer a mesma coisa. Então aqui eu tenho ré e aqui eu tenho vante. Tá? Aqui, mais uma vez, eu tenho ré e aqui eu tenho vante. E por fim é isso. Voltando aqui em cima, tá tudo certinho mesmo. Então é isso. Vou salvar, é sempre importante salvar para não perder. Ele criou aqui mais 3 colunas, mas que não estão certas aqui porque a gente ainda não inseriu as coordenadas. Tá? Agora o que vai ser feito? Eu vou ter que adicionar 2 linhas de coordenada que são os pontos que a gente tem conhecidos. Só que nesse caso aqui eu preciso inserir as 2 linhas na linha de orientação. Também vou precisar colocar a coordenada altimétrica. Na outra não precisava, mas esse programa aqui precisa, para poder reconhecer a altimetria certinho do terreno. Tá? Então, o que eu vou fazer? Venho aqui, ó, adicionar a linha de coordenadas. Tá? Aqui vai ser o meu E1. A descrição é estação. Vou colocar aqui hash. Aqui eu vou copiar as coordenadas. Estão aqui, ó. Copiar
Vou lá. Copiar. Vou lá. Só para poder facilitar, vou dividir aqui a janela. E aqui é a última, 25. Vou lá. Beleza. Já pedi para poder criar, aqui quando eu saio que ele pede já automaticamente para poder criar mais uma, e eu preciso mesmo, é ponto fixo, ok. Então aqui, ó, só que não é o E2, ele é o E0, tá? Estação, ok, aqui agora copio e colo as coordenadas, tá? E por último, a última coordenada aqui. Pronto, posso fechar. Beleza, salvo. Ele recalculou ali, mas também ainda não tá ok. Porque a gente ainda vai inserir as informações para poder processar. Então, salvo. O que a gente vai fazer aqui agora? Nessa aba aqui de projetos, o que a gente vai fazer? A gente clica com o botão direito, pode clicar em qualquer lugar aqui. A gente vai criar um item. Em caso, é a poligonal para ser calculado. Então, vou colocar aqui o nome. Aí você escolhe o nome do arquivo de poligonal que você está criando. Poligonal. Tá? Tem aqui essas informações aqui. Ele já faz um autocroquis aqui, mas como está em vermelho, é porque ainda não está entendendo aqui o caminho certo. Então, a gente vem aqui e faz isso aqui. Ó. No caso, a ré no é 0, com a estação no é 1 e convante no é 2. É essa sequência mesmo. Então, eu peço para poder iniciar. Ficou azul. Tá? Já calculou ali algumas informações. Clico em OK. Aqui também é a mesma coisa no GeoCities. Você vai escolher de acordo com a sua necessidade e como você quer fazer esse processamento e ajuste. Tá? Então, você clica e você seleciona. Tá? Então, peço para poder avançar. Então, aqui o que a gente tem? Ó, o processamento já. O erro angular, menos 7 segundos. O linear, 7 milímetros. Aí tem aqui tanto o erro em X quanto o erro em Y, que no caso é E e N, respectivamente. Tá? Então, peço para poder avançar. Concluir, tá? Agora foi calculado. Volto na caderneta lá, salvo, onde tem essas informações processadas. Mais uma vez agora, venho aqui e agora eu preciso criar um desenho. Criar item, peço para poder criar um desenho. Então, vou colocar aqui desenho. Criatividade a 1000, é isso aí. Ok. Aqui está pedindo para selecionar a caderneta que eu quero utilizar para poder fazer o desenho. No caso, o levantamento, que é essa caderneta mesmo. Se tivesse outras, aí você selecionar. Peço para poder avançar. Aqui não tem o que mexer mesmo. Aqui é importante, ó, não precisa apagar não. Porque o que é isso aqui? São os atributos que você levantou com a estação total, ele está criando as camadas aqui já automaticamente. Diferente lá do JavaScript que a gente tinha que fazer uma por uma. Eu consigo fazer também aqui manualmente, mas aqui ele já está fazendo automático e já adianta bastante o trabalho. Tá? Então, vem aqui em concluir. E aqui ele fez a nuvem de pontos. Aparentemente ok. Se você observar que está muito poluído também, né? Tem muito texto aqui, muito ponto. Você pode melhorar a escala de visualização. Você vai vir aqui em visualizar, escala global. Aí você coloca um tamanho aí, não tem padrão, um tamanho que você vai conseguir enxergar claramente cada um deles. 250, vamos ver se vai ficar bom. Ó, já ficou bom, se quiser diminuir também, é seu critério, tá? Vamos ver aqui. Aqui você consegue ajustar, né, no caso, o zoom. Vai deixar aqui na tela. Vou salvar. Pronto, processei e criei o desenho. Vamos repetir o processo bem similar que foi realizado no GeoCities. Vou fazer uma modelagem para depois criar as curvas de nível, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Nessa aba aqui, ó, de modelagem, vou pedir para poder criar uma nova modelagem. Ou eu poderia vir aqui também. Então, eu vou vir aqui em nova modelagem. Vou clicar aqui, vou colocar modelagem, sem mistério nenhum. Aqui você vai escolher as camadas que você quer utilizar para poder fazer a modelagem. No caso, são todas. Então, você vem aqui em avançar. Aqui está dizendo as cotas, né? A cota mínima e a cota máxima. Tá? Que se você quiser ajustar, você vai ajustar de acordo com o seu critério.
avançar. Aqui no caso é quando você já tem desenho fechado, você consegue escolher, né, aonde a curva de nível ela vai ter uma quebra. No caso também, como é só o próprio terreno, você não precisa marcar. Concluir. No caso, não as curvas de nível, no caso a modelagem. Aqui você já consegue ver um rascunho de como vai ficar o terreno, tá? Então aqui você tem as modelagens, tá? E aqui você, essas linhas vermelhas já seria mesmo uma simulação das curvas de nível. É claro que para efeitos, né, de ajuste, de refinamento do desenho, a gente sabe que o terreno que foi levantado é essa parte que é essa linha reta. Então, quando você for fazer o desenho, refinar ele, essa parte que ela tem que sumir, tá? Porque ela não condiz com o que foi levantado. Isso aqui é uma interpolação, tá? Então, é bom você ficar de olho nisso para não deixar esses detalhes passar. Mas tá ok por enquanto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar em desenho, vai vir aqui em modelagem, a gente vai vir em criar curvas de nível. Aí você escolhe, a gente vai escolher como que a gente quer fazer aqui. Aqui você pode escolher se você quer com spline ou polylinhas. A diferença aqui é que as splines elas são mais suaves, tá? E as polylinhas elas representam mais fielmente, quer dizer, matematicamente, né? Os pontos, os pontos do terreno. Só que as splines ela vai deixar com um aspecto visual melhor. Então, deixa spline. Aqui as curvas 1, 001 e 002 funcionam bem da mesma forma do que o GeoCid. As 001 são as mestras e as 002 são as intermediárias. Eu quero as curvas mestras a cada 5 metros. E as intermediárias elas são sempre de 1 em 1, que é o que dá a equidistância aqui. Tá? As cores já estão aqui nesse padrão, posso deixar mesmo. As espessuras também. Se eu quisesse criar uma terceira tipo de curva de nível aqui só, clicar aqui, mas não preciso. Tá? Então, aqui em criar. Ó, já fez aqui. Ó. Tá? Se eu achar que ficou muito espaçado, por exemplo, eu vou voltar só nesse programa aqui para vocês verem. Ctrl Z eu volto e vou fazer de novo. Você pode ajustar isso, criar curvas de nível. No caso, eu vi que ficou muito espaçado e eu acho que não representa muito bem, então eu posso trocar. Se eu colocar aqui, por exemplo, ponto 5 a cada meio metro, então as intermediárias vão ter que estar a cada 10 centímetros. É só poder criar. Ó. Já ficou muito denso também, às vezes não é bom trabalhar assim, entendeu? Então você tem que escolher de acordo com o que vai ficar bom para você. Modelagem, criar curvas de nível. No caso aqui é 5 e aqui é 1. Criar. Tá? Agora eu vou fazer a cotagem das curvas de nível. É bem simples aqui. Vou vir aqui em modelagem, cotar curvas, escolho a altura do texto. Se 2 ficar muito alto, muito grande, né? Você consegue mudar depois, mas você vai ter que voltar, fazer as curvas de nível de novo e fazer esse procedimento. Tá? Vou colocar 1 aqui. Se ficar muito grande, você também pode conseguir depois mudar no CAD, no AutoCAD sem problema nenhum, tá? Aqui você não consegue colocar nada, a não ser que você tenha um arquivo padrão. Isso aqui você consegue mexer a fonte, né? Colocar a fonte que você quer. Deixa eu fechar aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Arial. Clicar. Fechar. Ok. Então agora você clica sempre de baixo para cima para o seu texto ficar na posição que a gente está vendo aqui os textos, por exemplo, nessa posição, para não ficar de cabeça para baixo. Então, é sempre de baixo para cima, aí você vai traçar uma linha onde você quer que fique as curvas de nível, ó, tá vendo? 26, ó, 25, 24, 23. E se fosse para o outro lado, eles iam ficar de cabeça para baixo, tá? Acho que eu passei só por aqui, por esse lado, mas acabou não pegando algumas aqui. Claro, se a gente interpretar aqui, a gente sabe que essas curvas seriam a sequência aqui. Então, por exemplo, essa aqui é 15, então essa é 16, 17, 18, por aí vai. Tá? Deixa eu ajustar a tela, salvar. E agora eu vou exportar para o AutoCAD. Então, aqui eu venho em arquivo, exportar. Aqui desenho arquivo, DXFDWG, tá? Vou vir aqui na pasta CAD, vou salvar aqui também. Posso salvar aqui já me dá mais opções. Posso salvar tanto em DWG como em DXF.
tá? Então vou salvar aqui DWG direto, salvar. E aqui é importante, você escolhe o ano que você quer colocar a versão do AutoCAD. Aí você vê a versão que você trabalha aí, tá? Vou deixar 2016 mesmo. Aqui também é importante. Se você é o que você vai estar trabalhando. Se você quer trabalhar com as curvas de nível com todas as informações ali em 3D ou em 2D. Só que quando você clica em 2D, as curvas de nível elas vão de acordo com o valor das altitudes dela. Isso não muda. Só que a diferença aqui para o 3D é que aqui também vai as curvas de nível e também os pontos. Então, geralmente também a gente até deixa no 2D mesmo, mas aí você vai decidir o que for melhor para você aí. Aqui, adicionar nó 2D é importante porque senão todas as informações ali do nome do ponto, o ID, vai tudo como bloco, isso é ruim. Aqui também você deixa marcado, tá? E aqui você escolher as camadas que você quer exportar. Você pode deixar todas, vai vir aqui em OK. Pronto. Agora eu vou vir aqui e vou abrir no AutoCAD. Tá? Então aqui está na mesma pasta lá onde eu salvei, DWG, e essa aqui é o desenho. Vem aqui em abrir. Aqui você pode vir em continuar e aqui você vem nessa segunda opção para poder ignorar. Porque senão você teria que selecionar onde você quer colocar o desenho. Só que o desenho já está com as coordenadas certas se você observar o cursor. Aqui, ó, onde está variando as coordenadas aqui no canto inferior esquerdo. Tá? Então aqui eu tenho ó, os pontos agora. Tenho o nome dos pontos, a identificação do ponto, o atributo, né, desse ponto e a cota. Tá? Então aí tem as informações a serem trabalhadas para poder gerar a planta, né? Levantamento topográfico, desenho final. Salva aqui, tá? E agora a última parte do vídeo eu vou estar explicando agora a confecção da planta e a geração do PDF para impressão.